Meus amores, hoje eu vim trazer pra vocês a minha experiência com o Caminho de Santiago, então vou explicar um pouquinho pra vocês o que é esse Caminho de Santiago e também vou contar como eu me senti fazendo o Caminho de Santiago, o que eu mudaria, se eu faria de novo e tudo isso. Então, antes de começar, eu quero explicar um pouquinho pra vocês o que é realmente o Caminho de Santiago. O Caminho de Santiago, pra quem não sabe, é uma peregrinação, tá? Que o destino final é Santiago de Compostela, mais precisamente na Catedral de Santiago. Então, existem vários tipos de caminho e eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês na minha credencial. Pra quem quer ter a Compostela no final, que é o certificado de que você fez o caminho, você precisa ter essa credencial aqui, que serve pra você carimbar em cada cidade que você passar. Você pode carimbar quantas vezes você quiser, mas a partir de Sarria é obrigatório você ter 2 carimbos por dia, pelo menos, tá? Então, essa é a minha credencial, todos os meus carimbinhos. E atrás da credencial tem uma mapinha com os tipos de caminho. Tem alguns tipos de caminho aqui. Então tem caminho português, caminho inglês, caminho senabrês, caminho primitivo, caminho francês. O que eu fiz foi o final do caminho francês, tá? Que foram mais ou menos 120 quilômetros. Então esse é um item essencial do peregrino. E no final de tudo você consegue a Compostela. Eu comprei esse tubinho aqui para colocar o meu certificado. E aqui dentro está o meu certificado com o meu nome em latim, que eu cumpri a peregrinação. Então esse é o meu certificado, tá? Então eu vou falar um pouquinho para vocês da minha experiência. Como eu decidi fazer o Caminho de Santiago, né? Vou ser bem sincera pra vocês que assim que eu cheguei em Santiago, eu não tinha vontade de fazer o caminho. Quando alguém falava pra mim que ia fazer o caminho, eu achava verdadeiramente uma grande perda de tempo. Tô sendo bem sincera com vocês. Eu achava uma enorme perda de tempo, porque eu pensava, meu, você vai ficar andando, você vai cansar, você vai fazer bolha pra quê? Com que finalidade? Eu tinha esse pensamento, mas ainda bem que as coisas mudam, não é mesmo? E em Santiago é assim, gente, de peregrina, assim. Então, qualquer lugar que eu ia, eu via peregrino e eu via aquelas pessoas com um sorriso, um brilho tão grande, sabe? Uma felicidade tão grande que me contagiou. Então, eu já tinha uma amiga que queria fazer o caminho, eu também, esse desejo foi nascendo no meu coração e eu decidi que eu iria fazer o caminho de Santiago. Então, eu e a minha amiga, a gente comprou alguns itens essenciais, a mochila, compramos pomada pra dor, remédio pra dor, algumas comidinhas, macarrão instantâneo, esse tipo de coisa, lata de atum e tal. Arrumamos nessa mochila e fomos. A gente já morava em Santiago, então a gente foi até Sarria e de lá começamos o nosso caminho. A gente andava cerca de 20 a 25 quilômetros por dia, a gente demorou, se eu não me engano, 5 dias para chegar em Santiago. 5 ou 6 dias para chegar em Santiago de Compostela. Então, é uma experiência, gente, que assim, só vivendo mesmo, pra que você sinta o que é. Mas eu quero compartilhar um pouquinho pra vocês de tudo que eu senti. Durante o Caminho de Santiago eu aprendi muitas lições. Eu aprendi que eu sou capaz de mais do que eu imaginava, porque se alguém me falasse que eu iria andar 27 quilômetros por dia, que foi quando o dia que eu andei mais, eu andei 27 quilômetros. Se alguém me falasse que eu ia andar 27 quilômetros num dia, eu ia falar, não, você tá louco, jamais. Então, hoje, quando alguém me fala alguma coisa que eu acredito que talvez não seja possível, eu já repenso, eu penso 2 vezes. Eu já falo, é difícil, mas quem sabe eu consigo. Eu já acredito mais no meu potencial. Eu aprendi que nem tudo, dentro das situações ruins, são tão ruins quanto elas parecem, porque às vezes a gente tava andando e a gente via uma costa, assim, uma subida muito íngreme, a gente via lá de longe, sabe? E aquilo já bateu um desânimo, meu, eu não acredito, eu vou ter que subir tudo isso, nossa, vou ficar muito cansada, porque pra mim as piores dificuldades eram as subidas, né? Porque quem já fez esse tipo de coisa sabe que subida exige muito do seu sistema cardiorrespiratório, então o coração acelera bastante, você tem que fazer força para levantar o seu corpo, o corpo da mochila, costa acima. E às vezes a gente olhava tão de longe e a gente falava, meu, eu não vou conseguir passar desse monte, é muito alto. E aí a gente ia chegando mais perto, e quanto mais a gente chegava perto, a gente falava, eu acho que não vai ser tão difícil assim, eu acho que já tiveram piores. E aí a gente ia indo, ia indo, ia indo, ia indo. E aí quando a gente chegava, a gente já tava, quando a gente dava por nós, a gente já estava no meio da costa, já quase conseguindo vencer aquele obstáculo, e nem foi tão difícil assim. Sabe, eu aprendi que a vida é uma coisa tão assim
sabe, passageira, é uma coisa tão rápida e a gente tem que aproveitar, a gente tem que curtir cada minuto, cada segundo, porque passa muito rápido. Quando a gente menos espera, a gente já partiu dessa. Então, eu aprendi a dar valor a coisas mais simples. Eu acho que foi um aprendizado muito grande do Caminho de Santiago, a ser mais humilde, a ser mais simples, a perceber Deus nas coisas mais pequenas possíveis, sabe? Nas menores coisas eu percebia que Deus estava lá, sabe? Numa folha que caía, ou num bosque bonito que eu via, num pássaro cantando. Então, tudo isso mostrava que realmente nós não estamos sozinhos e que Deus está com a gente. Sabe, eu não consigo nem mensurar para vocês o sentimento que eu tive quando eu encontrei a Catedral de Santiago. Era uma mistura de ânimo com tristeza, porque eu não queria que tivesse acabado, eu queria continuar. E era uma mistura de felicidade por ter alcançado um objetivo muito grande. É uma coisa sensacional, gente. E muitas pessoas têm medo de fazer o Caminho de Santiago pelo fato do preparo físico. E uma coisa que eu quero dizer pra vocês, o Caminho de Santiago é muito mais aqui, ó, do que preparo físico. É lógico que o seu físico vai cansar, você vai fazer bolhas, eu fiz bolhas. Só que é outra coisa, sabe? Eu tava comentando até com uma amiga que a gente sai pra passear, assim, bater perna um dia no shopping, a gente nem anda 20 km, a gente anda, sei lá, tipo, 3 no máximo. E a gente no final do dia tá morrendo, no outro dia tá super cansado. E com o Caminho de Santiago não era assim. Eu andava 25 km por dia, dormia e no outro dia eu queria andar mais 25 km. Tava cheia de bolha no pé, mas eu não sentia aquela dor, sabe? Eu sentia aquela dor quando eu chegava no abrigo e sentava. Mas enquanto eu tava com aquele pensamento, aquele foco, aquela dor pra mim não era importante. Por mais que eu até sentisse um pouco, eu sabia que tinha um objetivo maior no final. É como uma mãe quando tá em processo de trabalho de parto. Gente, dói, lógico que dói, só que no final você sabe que você vai ser recompensado por uma coisa muito maior que aquela dor, então você não se importa com aquela dor. Então, eu aprendi muita coisa durante o Caminho de Santiago. Foi uma experiência sensacional. E em relação ao preparo físico, gente, nada te prepara para o Caminho de Santiago. Você vai aprender o Caminho de Santiago fazendo o Caminho de Santiago. Você só vai se preparar para o Caminho de Santiago durante o Caminho de Santiago. Então, não se preocupa com o seu preparo físico, se você é sedentário, se você não é. É lógico que é importante que você tenha uma boa saúde em relação ao seu coração, em relação à sua estabilidade emocional, sua estabilidade física, porque tá tudo aqui. Se você colocar aqui dentro que você não vai conseguir, você não vai conseguir. Mas se você colocar aqui que você vai, minha filha, você vai muito mais que 120 km. Você dá a volta na Europa 3 vezes. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, me conta aqui embaixo se você já teve alguma experiência de peregrinação, ou se conhece alguém, ou já fez o Caminho de Santiago. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima.